Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta, o Enfermagens em Pauta número 19. Vou trazer para vocês dois julgados bem importantes, um do STJ envolvendo prerrogativa de foro, um do STF envolvendo fazenda pública em juízo. O primeiro julgamento do STJ da terceira sessão diz respeito à competência por prerrogativa de foro em caso de promotor de justiça que cometa crime não relacionado com o exercício da sua função. Vamos ver que o STJ criou mais uma exceção ao entendimento do STF firmado na questão de ordem na ação penal 937. No julgamento que envolve a fazenda pública em juízo, temos um RE com repercussão geral do Supremo, em que ele definiu de quem que é a legitimidade para executar multa imposta por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal em razão de dano ao erário. Flávio, tudo tranquilo? Tudo bem, pessoal? Eu também trouxe dois julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. O primeiro de direito processual civil, tratando do princípio da causalidade relacionado a honorários advocatícios em sede de execução fiscal. Um julgado bem interessante que trabalha com a sucumbência e com a causalidade. E vamos entender também um julgamento de direito tributário a respeito de um débito não homologado em compensação. Ele pode ser objeto de uma nova tentativa de compensação, dessa vez com um crédito diverso. Vamos entender qual foi o entendimento adotado pelo STJ. Então vamos ao primeiro julgado, pessoal, da terceira sessão do STJ, julgamento quentíssimo aí para cobrança nas vindouras provas. Prerrogativa de foro, como nós sabemos, é objeto de muita controvérsia, de muita polêmica. Ora, a jurisprudência acaba alargando o alcance do Instituto, por exemplo, a jurisprudência do STJ permitia que constituições estaduais criassem novas hipóteses de prerrogativa de foro, e ora nós vemos um movimento contrário, restringindo o alcance do Instituto, como vemos na atual jurisprudência do Supremo, em que ele já não mais admite que os tribunais, as constituições estaduais criem novas hipóteses de prerrogativa de foro, ou seja, não há autonomia dos entes federados para isso, como também não mais aplica a prerrogativa de foro em matéria de improbidade administrativa, que chegou a aplicar, e o STJ da mesma forma, e, por fim, chegamos à questão de ordem na ação penal 937, que foi o passo decisivo para uma interpretação ainda mais restritiva da prerrogativa de foro. Nessa questão de ordem na ação penal 937, o Supremo entendeu que a prerrogativa de foro só se aplica em casos em que haja crimes comuns relacionados com o exercício da função, no exercício do cargo e tendo relação com a função desempenhada. E com essa interpretação restritiva, tivemos uma diminuição extremamente significativa da prerrogativa de foro e gerou algumas discussões na jurisprudência. A primeira delas envolveu o STJ na questão de ordem na ação penal 838, em que ele analisou, 878, em que ele analisou um caso envolvendo desembargadora de Tribunal de Justiça que praticara crime fora do exercício do cargo. A Corte Especial, na verdade, examinou dois casos, um envolvia desembargador por lesão corporal e outro desembargadora por crime contra a honra. E aí, em nenhum dos casos havia qualquer relação com o exercício da função de desembargador. A Corte Especial do STJ, nesses precedentes, o leading case é a questão de ordem na ação penal 878, ele fez uma interpretação segundo a qual o precedente do Supremo não se aplica a desembargador de Tribunal de Justiça. O mesmo valeria também para desembargador de TST ou de TRT ou então de TRF. O entendimento foi de que temos que reconhecer a prerrogativa de foro a desembargadores, mesmo em crimes não relacionados com o exercício da função, porque, do contrário, o juiz de primeira instância acabaria julgando um desembargador. E, notadamente, né, quando a gente pensa
um juiz estadual julgando um desembargador do TJ, ele está vinculado administrativamente àquele tribunal. E o desembargador pode já estar exercendo ou vir a exercer atribuições na questão administrativa, por exemplo, votando na Corte Especial temas que cuidam da função administrativa do juiz, de aspectos ligados a seu cargo, atribuições funcionais, não propriamente atribuições jurisdicionais. Então, o STJ criou nesse primeiro tema envolvendo o desembargador e Tribunal de Justiça exceção para dizer que não se aplica o precedente do Supremo na questão de ordenação penal 937 a desembargadores de tribunais de justiça, ou seja, mesmo em caso de crimes não relacionados com o exercício da função, que não tenham sido praticados em tese no exercício da função, mesmo nesses casos a prerrogativa de foro deve prevalecer, ou seja, eles devem ser processados e julgados perante o STJ por força do artigo 105, inciso 1 da Constituição. Então, criou-se ali uma exceção a partir do fundamento da imparcialidade do julgador. Se disse que o juiz de primeira instância não teria a necessária imparcialidade para julgar um desembargador do seu tribunal, já que ele, como eu disse, está sujeito à atividade correicional, a questões, pleitos funcionais do juiz como servidor, né? Então, ele poderia ter a sua parcialidade, sua imparcialidade prejudicada diante de eventual temor quanto a algum tipo de represália que ele pudesse vir a sofrer do seu tribunal. A terceira sessão do STJ, num julgado bastante recente, entendeu que deve ser feito também um distinguishing em relação a promotor de justiça. Então, se foi bem além do que se havia estabelecido anteriormente, que só cuidou de desembargador. Também para promotor, o STJ acabou entendendo que deve ser feito o distinguishing, ou seja, deve ser feita a exceção ao julgamento do Supremo na questão de ordem 937. E os argumentos aqui já foram um pouco diferentes daqueles adotados no leading case que envolveu o desembargador. O fundamento aqui não foi na linha de riscos à imparcialidade, porque, a bem da verdade, não existe aquele argumento de que o juiz está sujeito, na sua atividade administrativa, a julgamentos pelo réu, né, numa questão perante o tribunal. Por outro lado, o Supremo disse que, na questão de ordem 937, o Supremo cuidava de parlamentar federal, não cuidava de promotor de justiça, nem de membro do judiciário. Também veio a dizer que a prerrogativa de foro para promotores, assim como para magistrados, está no 96, inciso 3 da Constituição, de sorte que não se poderia dar um tratamento diverso. Mas vejam que o 96, inciso 3, cuida do juiz de primeira instância, e o STJ não havia ainda cuidado do juiz de primeira instância na prerrogativa de foro. Havia cuidado de magistrado, sim, mas de desembargador, que envolve o 105, inciso 1 da Constituição, e por uma questão ligada a riscos à quebra à imparcialidade exigida do julgador, se um juiz de primeira instância julgasse o desembargador da segunda instância. Então, o STJ foi muito além e cuidou, a bem da verdade, de uma situação bem diversa do que ele já havia entendido em relação a desembargadores. Interessante que, embora ele tenha cuidado de promotores de justiça, claro que abrangeria também procurador da República, né, no que tange a competência perante o TRF, o STJ trouxe um fundamento que se aplica também a juízes de primeira instância, porque ele falou, o argumento central é de que o 96, inciso 3 da Constituição, trata no mesmo preceito sobre magistrados e promotores ou membros, né, do Ministério Público, quanto à prerrogativa de foro. Então, embora o julgado cuide de promotor de justiça, logicamente também vai se aplicar o mesmo entendimento
para juízes de primeira instância. Então, o STJ foi ampliando, começou com distinguishing e agora ampliou bastante o entendimento de que a prerrogativa de foro não precisa, ao menos nesses casos de desembargador, promotor de justiça que foi julgado e, por extensão do fundamento, também é juiz de primeira instância, a prerrogativa de foro não pressupõe que o crime tenha sido praticado no exercício do cargo ou em razão do exercício do mistério desses agentes políticos, né? Então, tivemos aqui um julgamento extremamente importante do STJ. O STJ também destacou que o Supremo vai julgar em repercussão geral se aquela restrição trazida na questão de ordem na ação penal 937 deve se aplicar também a outros cargos, a todos os cargos ou a alguns cargos, se contemplam ou não exceções. Eu, particularmente, pessoal, acho que quando a gente pensa em desembargador, é muito lógico, porque há a questão da quebra da imparcialidade. Agora, quando pensa em juiz de primeira instância e promotor, nós não temos esse mesmo argumento. É estranho o juiz de primeira instância julgando um promotor de justiça ou julgando um seu colega. Sim, mas isso faz parte, né, da visão que nós teremos em torno da prerrogativa de foro, porque nos Estados Unidos o presidente da República pode ser julgado por um juiz de primeira instância e nisso, para eles, como já aconteceu, né, não há nenhum tipo de inconsistência ou perplexidade. Então, fiquemos de olho também nesse julgamento do Supremo na repercussão geral, mas já temos esses distinguishings feitos aí pela jurisprudência do STJ, importantes para a cobrança em prova. Bem importante essa exceção criada, interpretada pelo STJ. Vamos então, eu sigo aqui com o meu precedente de direito processual civil envolvendo honorários advocatícios, sucumbência, causalidade e execução fiscal. Então, é um tema que precisa ser conhecido. O Código de Processo Civil de 2015 deu muita relevância aos honorários, trazendo novos institutos, eliminando no plano normativo interpretações que o STJ fazia, inclusive simuladas pela interpretação, pela jurisprudência do STJ. O que é que nós tínhamos nesse caso? Pessoal, a regra geral é a fixação de honorários advocatícios tendo em vista o princípio da sucumbência, ou seja, quem perde paga os honorários advocatícios do advogado da parte vencedora. Mas o Código trouxe para o direito positivo algo que a jurisprudência do STJ já levava em conta, que é o chamado princípio da causalidade. E há até quem diga que quem deve prevalecer é o princípio da causalidade. Porque, a rigor, a sucumbência quase sempre caminha junto com a causalidade, mas algumas vezes é possível separar. Elas se separam num dado caso concreto. E o que é essa causalidade? É quem dá causa indevida ao ajuizamento da ação é que deve ser condenado no pagamento de honorários. Então, quem dá causa indevida ao ajuizamento do processo é que tem que ser penalizado. Geralmente isso coincide com a própria sucumbência, mas nem sempre vai coincidir. Uma das hipóteses trazida expressamente pelo CPC está no artigo 85, parágrafo 10, quando o Código diz que, havendo a perda do objeto do processo, vai ser condenado em honorários aquele que deu causa à demanda. O Código é peremptório nessa afirmação. E o que é que nós tínhamos no caso concreto? Uma execução fiscal ajuizada por uma fazenda municipal contra o contribuinte, e o contribuinte vem e paga o débito cobrado antes da citação. Portanto, já em curso o processo, mas o pagamento foi feito antes da citação. O que é que o STJ diz nesse caso? Bom, aí ele interpreta esse princípio da causalidade sistematicamente com o artigo 240 do Código, que fala que considera-se proposta a ação assim que ela é protocolada, mas os efeitos da ação em relação ao réu e aqui em relação ao executado só vão existir depois da citação. E no caso não tinha havido citação. Então, dada a ausência de citação, o STJ disse que o réu não fazia parte, portanto, do processo, o executado ainda não fazia parte do processo, e não tinha como ser condenado em honorários advocatícios. O advogado
da parte autora, da Fazenda Municipal, portanto, nesse caso, não vai receber os honorários advocatícios por falta de condenação do executado que não pertencia ao processo. Então, a rigor, o que é que o STJ faz? Ele faz uma interpretação sistemática entre sucumbência, causalidade e formação completa do processo, aquela triangularização completa do processo que só existe com citação. Como o réu não estava no processo, não se pode condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios. Agora, o STJ vai além disso, mas também o exequente não vai ser condenado, porque não foi ele que deu causa à demanda, ele estava cobrando uma dívida legitimamente inscrita em dívida ativa, que foi paga pelo devedor no curso do processo. Ele também, exequente, não vai ser condenado em honorários advocatícios. Então, nesse caso, nós temos uma rara hipótese em que o processo vai ser encerrado sem condenação de qualquer das partes em honorários advocatícios. Mas vamos fixar o quadro fático. Demanda ajuizada, pagamento feito em execução fiscal antes da citação do executado de uma fazenda municipal. Porque se for a Fazenda Federal com aqueles encargos da dívida que já vêm fixados previamente, aí a história vai ser diferente. É isso, Gabriel. Bem interessante, Flávio. É algo que a gente nota nas provas, muitas questões de processo civil envolvendo honorários, julgamentos, né, sobre honorários advocatícios, porque tem um interesse grande, claro, dos advogados, né? Então a gente acaba vendo esses precedentes bastante em provas, porque eles chamam atenção, né? Eles são de interesse da comunidade jurídica. Pessoal, eu vou comentar agora um julgamento do Supremo em repercussão geral, bem importante também para a cobrança em provas, que diz respeito à fazenda pública em juízo. O STF já havia definido em repercussão geral que, em caso de condenação por Tribunal de Contas, o Ministério Público não tem legitimidade para executar esse tipo de condenação. Então, se o Tribunal de Contas aplica algum tipo de multa ou, né, algum tipo de condenação por ressarcimento de dano ao erário, o Ministério Público não tem legitimidade. O STJ chegou a pacificar o entendimento de que o Ministério Público teria, a título excepcional, a título, em caso de inércia da Procuradoria, o Ministério Público teria legitimidade. O Supremo, no entanto, em repercussão geral, adota a orientação de que não há legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de execuções envolvendo condenações por Tribunal de Contas. Isso é atribuição da Procuradoria da Fazenda Pública, então o Ministério Público não pode atuar nem mesmo supletivamente. Vejam, não confundamos com a questão no âmbito penal. Na multa penal, nós sabemos que o Supremo julgou a questão, né, a DIN 3.150, entendeu que o Ministério Público tem legitimidade supletiva para execução da multa penal, ou seja, se em 90 dias não for promovida execução pela Procuradoria do Estado nas condenações da Justiça Estadual ou pela Procuradoria da Fazenda Nacional nas condenações federais, o Ministério Público tem legitimidade extraordinariamente, ou seja, depois dessa inércia configurada com um prazo de 90 dias para execução de multa penal, mas em razão exatamente de ser o titular da ação penal, né? Então, por fundamentos completamente distintos. Quando a gente pensa em Tribunal de Contas, o Ministério Público nunca vai ter legitimidade para executar condenações impostas, seja para ressarcimento de dano erário, seja para multas, né, aplicadas por esses órgãos de contas. O que o Supremo julgou agora, pessoal? Julgou um outro detalhe bem interessante: condenações impostas por tribunais de contas estaduais a agentes públicos municipais por dano ao erário municipal. Quem tem legitimidade para executar esse tipo de condenação? É bem pertinente, né? Porque levanta dúvidas, já que nós temos nos tribunais de contas órgãos estaduais. E aí vale lembrar, né, pessoal, que nós temos os tribunais de contas estaduais dos estados,
como órgão estadual, previsto na Constituição Estadual, nós temos também os tribunais de contas dos municípios, como, no plural, né, como órgão também definido nas constituições estaduais e para o julgamento das contas dos municípios daquele estado, e nós temos ainda os tribunais de contas do município, no singular, somente em São Paulo e no Rio de Janeiro, foram os únicos dois que existiam, né, na Constituição de 88, que a Constituição manteve. Só manteve esses dois, não é mais possível criação de novos tribunais de contas do município como órgão municipal. Então, fora essas duas exceções, São Paulo e Rio, nós só temos tribunais de contas do Estado e dos municípios, ou seja, para julgamento das contas do ente estadual e dos municípios encravados naquele território estadual. Nesse caso, portanto, nós estamos diante de órgãos estaduais. E aí vem a dúvida: a condenação foi imposta por um órgão estadual, pelo Tribunal de Contas do Estado ou dos municípios, conforme o Estado, né? Pode ter um só, pode ser desmembrado. Nesse caso, um órgão estadual impõe uma condenação a um agente público municipal por dano ao erário municipal. E aí vem a dúvida: o órgão é estadual. Quem que executa? É a Procuradoria do Estado? Ah, mas o prejudicado por aquela conduta foi o município? Sim, mas é uma multa, não é propriamente um ressarcimento. Então, é uma situação que demanda, né, controvérsia, demanda aí argumentação, porque ela gera dúvidas, né? E o STF, em repercussão geral, pacificou o entendimento de que a legitimidade é do município. Então, se a condenação, mesmo imposta por Tribunal de Contas como órgão estadual, né, foi contra agente público municipal por dano ao erário municipal, a legitimidade para a execução é do município pela Procuradoria Municipal. Portanto, Procuradoria do Estado não tem legitimidade para execução desse tipo de multa, assim como, já sabíamos, o Ministério Público também não tem legitimidade. Então, uma boa tese aí para cobrança nos próximos concursos, pessoal. Bem legal. Quando a gente pensa que já viu tudo a respeito dessas multas do Tribunal de Contas, surge um novo entendimento e sempre agregando aqui informação para vocês. Pessoal, então vamos finalizar. O Gabriel vai centralizar aqui a minha imagem. Obrigado. Então é direito tributário agora, pessoal. Já tivemos uma execução fiscal, mas agora é direito tributário mesmo. O contribuinte pediu a homologação de um crédito com um débito. Ele tem um crédito com a Fazenda Nacional e tinha um débito. Então queria fazer o acerto de contas. Ele mesmo promove essa compensação e pede a homologação do fisco. O fisco não homologou essa compensação. Então é débito não homologado. O que o contribuinte fez depois, então? Pegou esse mesmo débito não homologado e tentou fazer uma nova homologação com um crédito diverso. Então, no primeiro momento, ele usou o crédito do CID, aquela contribuição que incide sobre combustíveis, e depois um crédito IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Bom, a Fazenda Nacional não aceitou. Então, o contribuinte ajuiza o mandado de segurança, ele vence na primeira instância, vence no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que julgou a apelação no mandado de segurança, mas a Fazenda Nacional então entra com um recurso especial no STJ, dizendo o seguinte: olha, esse débito não homologado não pode ser objeto de um novo pedido de homologação, ainda que se trate de um crédito diverso, de um outro tributo. O STJ responde, dá razão à Fazenda Nacional. Primeiro porque o próprio direito positivo, a legislação que regulamenta a compensação, diz exatamente isso. O débito objeto de rejeição, de não homologação de uma compensação, não pode ser objeto de uma nova compensação. O que a lei não deixa claro é se for um novo crédito, isso pode ou não pode ser objeto da
da compensação com esse débito não homologado? O STJ esclarece, a lei não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir. É qualquer pedido de homologação desse débito não, de compensação, desse débito não homologado, não pode ser mais processado, porque a lei disse que esse débito não objeto de homologação não pode se suscitar, se sujeitar a um novo pedido de compensação. Quer se trate do mesmo crédito usado na tentativa anterior, quer se trate de um outro crédito diverso ainda não usado na tentativa anterior e seria inaugurado nessa nova tentativa. O STJ lembra também que todos esses institutos precisam receber uma interpretação literal. Não dá para estabelecer interpretações diversas da gramatical por força do artigo 111 do Código Tributário Nacional. E é preciso ser assim, sob pena de o próprio contribuinte controlar a cobrança do crédito pela Fazenda Nacional. Porque se ele ficar submetendo aquele débito não homologado a novos pedidos de compensação, ele vai gerar uma suspensão do crédito, impedindo a Fazenda Pública de fazer a cobrança. Portanto, o STJ fala, olha, tentou uma vez, não houve a homologação daquela compensação, não houve a homologação daquele débito objeto da compensação, aquele débito pode ser inscrito em dívida ativa e, se não houver o pagamento, segue para a execução fiscal. E não dá para permitir que o contribuinte, a todo momento, faça um novo pedido de compensação daquele débito, ainda que com crédito diverso, porque isso impediria a própria cobrança da dívida. Então, o contribuinte terminaria por controlar de modo artificial essa cobrança. Ele pode fazer uma tentativa de compensação. Se não for bem sucedida, aquela dívida não paga, vai desaguar, então, numa cobrança judicial. É isso. Foi para uma saída aí que acho que tinha bons argumentos para os dois lados, né? Bem polêmico. Tanto que tu comentasse, né? As instâncias inferiores haviam entendido na linha do contribuinte, né? Que acho que também tinha uma certa lógica. Agora, né? Um julgado bom aí para cobrança em provas. Pessoal, então concluímos mais um Infemares em Pauta. Espero que tenham gostado. Não deixem de dar uma lida aí no material escrito para uma boa fixação desses temas, né, que a gente vai selecionando aí para vocês aqui nas edições do Infemares em Pauta, e espero vocês aí nos próximos. É isso, pessoal. Estamos preparando mais novidades para vocês. Daqui a pouco vocês vão ter acesso a umas ferramentas bem interessantes. Vamos em frente. Um grande abraço.